Hoje é terça-feira, voltando conosco neste 2020, doutor Antônio Carlos Zatar, que é angiologista e cirurgião vascular. Se você está ouvindo nosso programa pela primeira vez, ele atende aqui em Telêmaco Borba. E o nosso assunto sempre voltado, é claro, né, a varizes, a problemas dessa hora. Ir para a praia, vai colocar uma saia, vai colocar um vestido mais curto e lembra que tem que cuidar de quem as leva em todos os lugares, né? Uhum. E agora essa época que ainda está na época que a gente está voltando do trabalho, aproveitou, mas tem gente que está indo para a praia, né? Mas essa época a gente voltou para a praia, não vai mais para a praia, não vai tomar sol, não vai, essa é a melhor época para começar, né, o tratamento de varizes. Porque o tratamento de varizes, por mais alça, deixa de usar uma roupa mais sensual. Isso faz com que ela comece a ficar triste, comece a ficar em depressão. Aí como ela só está usando roupa coberta, ela acaba se descuidando do corpo, começa a comer mais, e aí ganha mais peso. E isso faz com que piore as varizes. Piorando as varizes, vai se esconder ainda mais o corpo, vai acabar entrando mais depressão, comendo mais, ganhando mais peso e aumentando as varizes também. Isso é muito frequente, a gente enxerga isso no consultório. E isso acaba piorando o sintoma também, porque aí ele ganha peso, ganha mais varizes, começa a ter mais dor na perna, aí mais um outro ciclo. Chega do trabalho com a perna doendo, com a perna cansada, inchada. Em vez de sair para se divertir ou para fazer um lanche fora, né, acaba não saindo, não se divertindo porque está com dor na perna. Daí fica em casa só, aumenta a reclusão, só com a perna para cima, acaba diminuindo e fugindo da sua vida social. Fica em casa comendo pizza, né, aí ganha mais peso já ainda. Não sai para comer, pede, aí ganha mais peso ainda, daí ganha mais varizes. Então, esse ciclo é muito interessante a gente visualizar e você conseguir tirar isso do paciente, não é? São vários casos que a gente trata e aí o que acaba acontecendo? O paciente entra num ciclo virtuoso. Ela trata, daí tá com a perna bonita, sem vaso nenhum. Ela começa a usar uns shorts, mas aí começou a se incomodar que, nossa, mas minha perna tá meio fraca, tá meio, ou tá com gordura, celulite, eu vou malhar. Aí vai malhar.
aí emagrece. Aí fica mais bonita a perna, começa a usar uma roupa mais sensual. Aí começa a se interessar em sair mais, aumenta a autoestima. Então, você entendeu como isso acontece, a gente visualiza isso durante o tratamento. Paciente que vem para consulta toda coberta com calça, e daí depois do tratamento vem para fazer a revisão, vem para fazer as fotos de final de tratamento, que a gente sempre faz, já vem de sainha, curtinha, assim, com outra energia no olhar quando entra no consultório. Então, essa transformação é muito legal e acontece, assim, realmente, na grande maioria das pacientes que vão fazer o tratamento. Essa mudança, essa melhora da autoestima, né? A paciente começa a se gostar mais. Então, tem o aspecto de sintoma, o aspecto da patologia em si, mas o aspecto estético acaba influenciando também toda nessa parte psicológica de autoestima, da paciente começar a se gostar mais, isso melhora a vida do paciente realmente. Quer dizer, é alguma coisa que acontece exteriormente, que está vendo, e o interior também muda que tudo. Essa situação. Muda a vida. E é legal que leva até para a atividade física. E é uma dúvida muito frequente. Fala, mas doutor, a atividade física não vai causar mais varizes? Não, muito pelo contrário. Vai melhorar o peso, vai diminuir o peso, o paciente vai ficar no peso ideal, vai estimular a circulação e prevenir o aparecimento de novos vasos. Né? Então, isso acaba virando esse ciclo virtuoso para a paciente sair daquele ciclo vicioso que ela estava antes. Bom, são 9h20, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, falando de varizes. Doutor, hoje nós sabemos que tem, né, N tratamentos para varizes e todos eles de uma forma muito confortável. Sim. Vamos explicar? Vamos lá. Então tá. Hoje, 80% dos casos a gente consegue tratar ambulatorialmente. 80% dos casos. A gente só não consegue tratar ambulatorialmente, na verdade, assim, não é que não consegue tratar. É possível também, porque a gente recebe no consultório pacientes que vêm de fora porque não querem fazer cirurgia e querem tratar de qualquer jeito. Então, hoje, na realidade, corrigindo essa minha, 100% a gente consegue tratar sem precisar de procedimento cirúrgico. Certo. Com o endolaser, a gente trata a safena, com espuma, a gente trata os vasos maiores. Mas tem casos com vasos mais calibrosos, maior volume, nas duas pernas com ausência de safena, que é mais confortável para o paciente, mais rápido você fazer um procedimento cirúrgico. Mas mesmo esses procedimentos cirúrgicos, hoje o repouso é mínimo, 48 horas. A gente faz o tratamento, a ablação da safena laser e faz a microcirurgia nos demais vasos, já nesse primeiro tempo, aproveitando que o paciente está com a raquianestesia, nesse caso, então, quando a gente vai fazer esse procedimento cirúrgico, a gente faz a raquianestesia, que é a anestesia da cintura para baixo. Então, o paciente interna de manhã, faz a raquianestesia, a gente faz um tratamento que eu chamo de all-in-one, que é todos em um. Nessa primeira etapa, alguns pacientes a gente indica esse tratamento em 2 etapas. Nessa primeira etapa, que é a etapa cirúrgica, a gente já vai dar o primeiro ataque em todos os vasos que a paciente tiver na perna, inclusive nas varicoses. Então, a gente trata a safena, faz a microcirurgia em vasos mais calibrosos que a paciente tenha e já dá o primeiro ataque nas varicoses. Esse tratamento que a gente chama de all-in-one adianta muito e traz muito conforto para o paciente, porque ele não vai estar sentindo nada. Ele recupera durante a tarde da raquianestesia, que hoje é uma anestesia super segura, e vai embora no final do dia para casa. Ele nem dorme no hospital. Ela vai repousar no dia seguinte, no outro ela já pode voltar a trabalhar, normalmente. Então, mesmo os procedimentos cirúrgicos, a recuperação hoje é muito rápida. Não existe mais aquilo de ficar 15 dias em repouso com a perna para cima. Antigamente era 3 meses, né? Já pensou em fazer uma cirurgia de varizes e perder 3 meses da vida com a perna para cima? Hoje em dia não, você faz num dia, descansa no outro você volta a trabalhar. Isso em casos maiores até. Tem cirurgias que a gente faz num dia e no dia seguinte o paciente já volta a trabalhar, mesmo esses procedimentos que às vezes a gente usa raquianestesia. Apesar do espanto do paciente, né? Apesar do espanto. E o medo, né? Eles falam assim, não, mas já posso, mas não vai voltar. Isso é uma dúvida muito grande, sim, né? Ou os pacientes chegam, às vezes, que já fizeram alguma cirurgia, ou comigo, ou com outro profissional, falam assim, não, doutora, voltou minhas varizes, dei repouso. Não tem nada a ver uma coisa com isso. Varizes, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Ela tem controle. Então, o que é o controle? Apareceu o vaso, você vai e tira. Apareceu, vai e tira.
controla os fatores de risco para desenvolvimento de varizes. Então, manter-se no peso ideal, fazer atividade física, se o paciente trabalha muito tempo em pé ou sentado com a perna para baixo, usar a meia elástica. Então, tem todo o anticoncepcional. Evitar o uso, quem tem muita propensão a varizes, evitar o uso de hormônio de anticoncepcional. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para prevenir o aparecimento de novos vasos. Mas que, infelizmente, se a paciente tiver uma herança genética forte, é uma paciente que vai precisar fazer durante a vida o que a gente chama de TCV, tratamento contínuo de varizes, para manter a perna em dia, manter a perna sem varizes. Então não é o repouso que vai fazer não voltar as varizes, não existe. Varizes, infelizmente, vão durante a vida, se ela tem um fator genético importante, vão aparecer mais vasos durante a vida que ela vai ter que tratar. O ideal é que ela mantenha o tratamento sempre no máximo anual, porque aí sim ela consegue evitar uma cirurgia no futuro, porque aí hoje a gente tem outros recursos, como fazer o laser, para ir mantendo a perna dela sem chegar a ter aqueles vasos muito calibrosos que chega à necessidade de uma nova cirurgia. E aí que a gente estava falando, 80% dos casos a gente trata sem precisar de procedimento cirúrgico, sem precisar de cirurgia. Hoje a gente tem a técnica CLACS, que é o criolaser associado com a crioescleroterapia, as duas coisas juntas. O que é esse procedimento? É um procedimento que a gente faz todo ele guiado por realidade aumentada, que é um aparelho que a gente chama de VenViewer, que a gente consegue visualizar os vasos por baixo da pele, para guiar o tratamento. Com esse VenViewer a gente consegue, em tempo real, observar a resposta do vaso ao disparo do laser e facilita também alguns vasos que a gente precisa fazer a escleroterapia, facilita a punção desse vaso para fazer a escleroterapia. A gente usa nessa técnica, então, o laser transdérmico, que é um laser de 1064 nanômetros, que ele consegue atravessar a pele sem queimar a pele e atingir só o vaso. Isso é uma outra coisa interessante para falar. A gente faz o tratamento com uma lupa que aumenta 4 vezes o tamanho, né, do que a gente está olhando. E uma curiosidade é justamente isso. Os pacientes acham que a gente usa a lupa para ver o vaso. Né? Ela também ajuda. Mas a principal razão da utilização da lupa é a gente observar a reação da pele ao disparo do laser. Porque a pele tem que ficar enorme. Ela não pode sofrer alteração nenhuma quando a gente dispara o laser. O laser atravessa a pele sem causar lesão nenhuma na pele e é absorvido apenas pelo vaso. E com a lupa a gente consegue observar exatamente como é que está a pele. Se ela teve alguma alteração, a gente em tempo hábil vai fazer a regulagem do laser para que ele atravesse a pele sem machucar a pele. Então, a lupa traz também muita segurança no procedimento. Feito o laser, em alguns lugares a gente vai fazer também a escleroterapia. Então, a gente une duas técnicas que têm uma potência média, mais uma alta segurança. Essas duas técnicas juntas vai se transformar numa técnica extremamente potente e eficaz e também com uma altíssima segurança. E aí a gente consegue tratar vasos que antes a gente não conseguiria tratar sem fazer uma microcirurgia, né? Que foi até o teu caso. A gente conseguiu tratar todos aqueles vasos maiores na sua perna sem precisar fazer uma microcirurgia, só ambulatorialmente. Para o conforto do tratamento, hoje a gente tem diversos recursos, né? Hoje a gente usa a analgesia com óxido nitroso. O que é o óxido nitroso? O óxido nitroso é um gás que é muito antigo, já descoberto há muito tempo. Ele foi um dos primeiros gases a ser utilizado nas anestesias gerais. Só que ele foi abandonado há muito tempo. Por quê? Porque ele não tem capacidade de induzir a uma anestesia geral ao paciente. Por mais que você deixe ele na maior titulação possível, ele não vai induzir o paciente a uma anestesia geral. Isso é que faz com que a gente utilize, então essa característica dele, de não ter essa potência de transformar uma anestesia geral, é que nos permite usar ele com toda a segurança em ambiente ambulatorial. Né? Na tua época, quando você fez, não tinha. Hoje eu estava me devendo uma sessão dessa. É para você ver. Então, esse gás vai causar o quê? Uma sensação de bem-estar, uma sensação de relaxamento. A gente chama, ele vai fazer, o que ele vai fazer? Uma sedação consciente. O paciente fica consciente durante todo o procedimento, conversa, a gente pede para se movimentar para um lado, para o outro. Só que ele fica com uma sensação de bem-estar e relaxamento tão grande que, além disso, ele causa uma analgesia periférica, mas não é uma anestesia, é uma analgesia. Então, ele diminui bastante a sensação dolorosa. Às vezes o paciente sente alguma coisinha, mas ele vai estar numa sensação
tão relaxada e tão de bem-estar que ele acaba não ligando. Os pacientes às vezes falam assim, doutor, eu até senti lá no fundo ali uma dorzinha, mas nem não me importei porque não, entendeu? Uhum. Além disso, mais importante também é que ele ajuda muito na melhora da tensão e do nervosismo antes do procedimento, né? Que é o que é pior, né? Que é aquela tensão, aquele medo de agulha, né? Então, ela vai começar a sentir esse gás e ela vai entrar no estado de relaxamento. A gente usa uma musiquinha também para ela relaxar. Grande parte dos pacientes acabam dormindo durante o procedimento até. Mesmo fazendo laser, que é o que dói mais do que a agulhinha, né? Mesmo o laser e a escleroterapia, o paciente faz sem problema nenhum. Além disso, a gente usa o ar gelado, né? O CRIO, que é o aparelho que lança um ar gelado a menos 40 graus na pele, que vai anestesiar a parte superficial da pele e tornar também mais confortável. Então, tem pacientes que fizeram a sessão com óxido nitroso e sem óxido nitroso, né? Tinham feito sem e fizeram com, nunca mais vou fazer sem óxido nitroso. É uma diferença muito, muito grande. Além disso, a impregnação dele no organismo é muito rápida, então em 3 a 4 minutos a gente já tem o pico de ação dele no organismo, e depois, quando a gente desliga o óxido nitroso, 3 a 4 minutos depois já não tem mais nada no organismo, não fica com ressaca, então o paciente pode sair e dirigir na mesma hora, né? Logo depois do procedimento fica com oxigênio lá 2, 3 minutos, e ela levanta e pode sair e dirigir na mesma hora sem alteração nenhuma, não causa ressaca, não tem sintoma, não causa nada. Daí é interessante, né? Tem alguns pacientes que brincam comigo, doutor, eu não posso vir aqui só fazer esse arzinho? Uma terapia? Preciso uns 10 minutinhos Nos 10 minutinhos desse óxido nitroso. Porque a sensação de bem-estar dele é tão boa que elas brincam, né? Nossa, doutor, não tem como vir fazer só esse arzinho, que vou marcar para fazer. Muito bom, né? Eu quero marcar essa, viu? Vou marcar para você ver, experimentar, até para você falar para os ouvintes. Doutor, agora, muita gente também tem dúvida em relação à espuma, né? Espuma mancha, espuma, né? Quando é que é indicada? Como é que funciona? Então, isso é uma coisa bem interessante. A espuma é uma ótima arma no tratamento de varizes, mas ela tem que ser bem usada e usada com parcimônia, tá? Então, assim, primeiro, e tem que ser bem indicada. Eu não uso espuma para vasos muito calibrosos, tá? Então, é possível, até tem toda uma campanha de utilização da espuma no SUS para acabar com a fila de varizes no SUS. Eu acho que não deve ser esse a forma de ver. Você tem que acabar com a fila do SUS, que dando uma remuneração adequada para o profissional para fazer um tratamento adequado para aquele paciente, para ele ter um bom resultado. Não utilizar um subterfúgio para manter o valor irrisório que se paga para fazer um tratamento de varizes pelo SUS, para tentar acabar com a fila. Então, esse é um aspecto ruim da espuma, que acaba queimando muito ela. Por quê? Em vaso grande, safena. Pode-se tratar a safena com espuma? Pode. Mas o índice de recanalização é de 80%. Então, a cada 10 safenas que você trata com espuma, 8 recanaliza. E você recanaliza quer dizer que volta a passar sangue e volta a ficar doente. Certo. E você tem que fazer várias sessões de espuma nessa safena para ter uma boa resposta. Vasos maiores, vasos mais calibrosos, a mesma coisa. O índice de recidiva é de 60%. Então, nesses vasos mais calibrosos, a cada 10 varizes mais calibrosas que você trata com espuma, 6 vai recanalizar, 6 vai voltar e aparecer de novo, você vai ter que fazer. A espuma em vasos mais calibrosos tem uma chance maior de fazer uma pigmentação temporária na pele do paciente. É temporário, com o tempo a gente pode usar cremes clareadores para clarear, mas vai pigmentar, né, em vasos mais calibrosos. Então, a espuma é uma ótima tratamento em si, mas ela tem que ser bem indicado, e feito de maneira adequada. A espuma tem que ser feita guiada por ultrassom, quando você vai fazer. A gente vê, tem vários colegas acabam assim, não usando o ultrassom para guiar o tratamento. Então, isso é muito grande. A gente tem que ver com o ultrassom, fazer a injeção da espuma, ver até onde ela está indo, para não injetar nem de mais e nem de menos, fazer a punção da veia guiada por ultrassom, porque se essa punção e essa espuma extravasa na pele, tem risco de fazer necrose na pele, tem risco de fazer lesão na pele.
Então, tudo isso tem que ser feito por um profissional, né, treinado para isso e que faça eco-guiado, guiado por ultrassom. Isso é um lado da espuma. O outro lado da espuma, dentro da fleboestética, dentro do tratamento de vasos, pensando em estética. A espuma utilizada nesses vasos mais calibrosos nessa fena não é pensando em estética. Como você sabe, fica pigmentado, como a gente falou. Então, é para resolver um problema, tá, que está ali. Às vezes a gente usa isso realmente, principalmente para locais em que o bisturi não alcança e o laser não alcança. Então, é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes. Em vaso grande, em vaso calibroso, eu só uso espuma onde eu não consigo ir com o bisturi e eu não consigo ir com o laser. Então, a safena, não tem por que hoje a gente tratar uma safena com espuma, tá? Se a gente tem hoje disponível o laser, em que a gente tem uma taxa de eficácia de 99,9%, não recanaliza. Então, a gente tem um bom resultado nesse sentido com o laser. Então, eu não vou usar a espuma nisso. Por isso que aí que eu falo, qual é o tratamento adequado? A espuma ou o laser? O laser. Aí você vai fazer a espuma só porque é SUS e só porque está na fila, para diminuir a fila. Entendeu o aspecto que eu acho que está errado nesse sentido? Vai acabar parcialmente esses pacientes da fila do SUS? Até vai, mas não com o tratamento ideal. Não é o tratamento ideal fazer a espuma nesses casos. Aí a espuma dentro da fleboestética. O que a gente usa a espuma dentro da fleboestética? A gente também usa a espuma associada ao laser. Tá? Então a gente consegue utilizar uma espuma com uma potência muito menor, porque a gente tem as concentrações de espuma. Então, maior a gente usa uma concentração mais forte. E essa concentração mais forte causa uma reação inflamatória maior e mancha mais. Quando a gente vai usar a espuma na fleboestética, a gente usa uma concentração bem baixa e associa com o laser. Isso, a espuma nessa concentração bem baixa, ela é altamente eficaz. Geralmente não deixa pigmentação, ou se deixa pigmentação, é uma leve sombra no local, que isso desaparece, em 2 a 3 meses desaparece naquele local. E aí sim ela é uma ótima arma dentro da fleboestética para isso. Então, mas tem todos esses nuances para serem analisados para você conseguir usar a espuma adequadamente. Doutor, esses vasinhos do rosto, como são tratados? Laser. 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 No rosto a gente não pode, é proibido fazer escleroterapia com agulha. Tá? Isso o risco é muito grande de fazer úlcera, de fazer trombose, então não pode. Então a gente usa o laser. É o mesmo laser, o YAG laser que a gente usa, e a gente consegue tratar no rosto tanto vasos bem fininhos, né? Tem paciente que, se anotar, tem na volta da asa do nariz, né? E às vezes na bochecha, quanto aqueles vasos maiores que ficam na região temporal. Esses vasos maiores às vezes atrapalham muito na maquiagem, né? Tem um paciente, já tive vários pacientes com que eu tratei esses vasos maiores na região temporal, que é aqui do lado do olho, né? Às vezes o ouvinte não sabe onde que é. E elas se queixavam que não conseguiam fazer uma maquiagem e ficava aquele vaso na região temporal aqui, grande, saltado. E a gente consegue tratar isso também com o YAG laser, sem precisar de injeção, nada, só com o laser. Esses vasos voltam também? Também podem voltar. Todos os vasos, não é que eles voltam, é que novos podem aparecer. Na perna é a mesma coisa. A gente fala, não é que os vasos vão voltar, né? Principalmente porque quando você vai lá fazer cirurgia, você vai tirar o vaso, você tira, ele não volta. Aquele um tirou. Varicose é a mesma coisa, aquela varicose já fechou. O que acontece é que novos vasos naquele local vão se desenvolver. Doutor, então vamos dizer para esse pessoal que está nos ouvindo neste momento a importância e o quanto antes para quem quer perninha bonita para o ano que vem estar numa boa. Hoje eu vou fazer uma postagem no Instagram, até se depois o pessoal quiser ver, que a semana passada, na realidade, a gente fez no feed do Instagram uma postagem com as possíveis complicações de varizes em estágios maiores. E ontem foi uma paciente no consultório, e a paciente de livro com todas as complicações possíveis de uma varizes de longa data e que não foi tratada adequadamente. Então eu fiz um vídeo para colocar hoje no Stories, fazendo um vínculo com essa publicação que eu fiz a semana passada, para o paciente ver o quanto é importante tratar, né, essas varizes no início, não deixar chegar a fazer essas complicações. Então essa paciente, vocês vão ver lá no Stories, ela tem
Anquilose de tornozelo. O que é anquilose de tornozelo? Solda, ele faz ele fica soldado o tornozelo, o tornozelo não consegue mover. Ele fica duro o tornozelo. Ele perde a capacidade de dorsiflexão do pé. O que isso acontece? Ela acaba isolando a panturrilha. E a panturrilha é o quê? É o coração da perna. Ela não consegue mais, é como se o coração da perna parasse. Então, de tanto inflamar e desinflamar, ela fica rígida, essa articulação do tornozelo, ela não consegue mais fazer essa movimentação. Trava. E o coração da perna, a panturrilha, desliga, não funciona. E isso piora muito o retorno venoso. Além disso, tem alteração da pele, tem a pele esclerotrófica, tem úlcera na pele, tem dermatite ócrea. Então, é interessante olhar esse vídeo até para chamar a atenção do quanto é importante fazer o tratamento o mais precoce possível. A dermatite ócrea é aquela que fica escurinha. Isso. Amarelada, fica escura, marrom. Né? Fica marrom, ou às vezes fica até preto. Né? Tem um sinal que é bem interessante, o sinal da garrafa invertida. Justamente por causa dessas alterações da pele, desse endurecimento da pele, o terço distal da perna fica fina e dura. E aí, como ela não tem bomba da panturrilha, faz um inchaço do resto da panturrilha. Então, você pensa numa garrafa invertida, ela fica assim, porque o tornozelo lá é capaz de terço distal da perna bem fininho e duro, e aí a panturrilha em cima inchada e grande. Parece uma botija do lado ao contrário, assim. Então, tudo isso eu descrevo nos stories, vou colocar daqui a pouquinho, e o pessoal pode acompanhar e ver a importância do tratamento mais precoce possível. E até a importância de ver que não é só uma questão estética. A saúde é um problema muito sério, né, doutor? O que advém depois dos problemas, né, que começaram ali com a variz pequenininha, com a veinha pequenininha, né? A gente volta que não é só estética. Não é só estética, né? apesar da estética interferir muito. E aqui, ó, bom dia, doutor Zata. Eu, quando fiz minha primeira cirurgia, o Severo Antunes, com o doutor Zata, coloquei 2 tijolos nos pés da cama por 15 dias. Na segunda cirurgia, saí tranquilo no mesmo dia. Provar a mudança. Depois ele pode contar pra gente aí se a primeira deve ter sido a cirurgia convencional, né, com a safenectomia, com a retirada da safena, e provavelmente a segunda foi a laser. Provavelmente foi por isso que ele fez essa primeira, que teve que fazer 15 dias em repouso, e a segunda não. Tranquilo, sossegado. Deixa eu ver. Então, doutor, ficamos esse ano, né, comprometidos, ficamos é bom, né? Comprometido ao doutor a nos contar, porque tem hora que eu me esqueço que eu não entendo nada, entendeu? Imagina, ficamos comprometidos. Aqui, vocês já estão expertos. Já estou diagnosticando. Outro dia eu vi um pé lá, falei, você é dermatite ócrea, vai lá. Vai lá, tem que ir. Mas é um sinal importante, é um primeiro sinal de alerta. Sim, e até, né, doutor, para a gente familiarizar com a situação e ver que é sério, ou que não é sério, mas pode se tornar sério, e correr atrás. Assim, falando nessas alterações, para chamar a atenção dos pacientes que têm varizes, né? Um alerta importante: o paciente que tem essas varizes calibrosas e que nesse terço distal da perna já começou com hiperemia, fica vermelho, como se estivesse infeccionado naquele local. E isso é engraçado, né? Como vem muito paciente assim que já com essa hiperemia, que não é uma infecção, é uma inflamação, né? A inflamação não tem bactéria no local, então não adianta se dar antibiótico para ela. E uma inflamação tem bactéria. A inflamação ali do vaso. Da pele. No terço distal da perna fica avermelhado. Certo. E o paciente vem, já passou por X locais e usando antibiótico, já está com antibiótico de longa para melhorar uma coisa que não tem bactéria ali. Ele não precisa de antibiótico, ele precisa de tratamento dessas varizes, repouso com a perna para cima, elástica, anti-inflamatório para tirar aquele vermelhidão. E que é um primeiro sinal. Um outro primeiro sinal é o prurido, a coceira. Então, porque a insuficiência venosa causa o que a gente chama de eczema, que é uma reação inflamatória na pele. Então, às vezes o paciente tem um vaso grosso, em cima daquele vaso tem uma lesão, parece como se fosse uma alergia na pele e que coça bastante. Então, esse é um outro sinal de alerta que é o paciente que precisa tratar. São sinais iniciais já de uma varizes que está começando a ter complicações. Então, essa hiperemia, esse vermelhidão no local, ou prurido, procura um cirurgião vascular da sua confiança para
já veio tratar essas varizes porque está começando a complicar. O que a Lídia pergunta? E o inchaço, né? O Desculpa. inchaço. E o inchaço também. Assim, os 3 primeiros sinais de alerta, né? Uhum. O inchaço, a O vermelhidão vermelhidão e a coceira. A Lídia diz o seguinte: depois da cirurgia para tirar a unha do pé, ainda sinto dor. É normal? É aquela uma, doutora, estou me lembrando. Ela tinha, mostrei um dia para o doutor, na sola do pé, uma úlcera, uma ferida. Ficou tempo. Daí, aí isso aqui era a situação da época. Ela ainda sente... Mas ela era diabética, Isso. provavelmente. Isso é um mal perfurante plantar, isso não tem nada a ver com varizes. Isso é uma complicação do diabetes. Então ela tem... Ela sente dor ainda. Dura, a gente é muito paciente, eu não me recordo, mas só pelo aspecto da foto, a gente chama isso de mal perfurante plantar. O que acontece? O paciente diabético, o diabetes lesa uma série de sistemas e órgãos do corpo. Dá pra gente fazer um programa só disso. Só disso, dá pra gente combinar só disso aí o próximo. A gente pode até, porque eu não sei como é que está o tempo hoje. Não, mas pode continuar aí, né, explicando esse, depois nós voltamos no programa. E aí ele lesa a inervação e acaba ocasionando uma alteração da sensibilidade do pé. Essa lesão que ela tem, na realidade, é uma associação de várias alterações do diabetes. Uma outra coisa que o diabetes altera é a microcirculação, tanto da pele quanto da parte óssea. Essa microcirculação da parte óssea faz também microfraturas, faz com que o pé, com o andar, ele vai fazendo microfraturas e vai alterando o seu formato habitual. O formato habitual é aquele arco, tem aquele arco plantar bem redondinho embaixo. Essas microfraturas que vão fazendo com que ele altere o formato do pé, que vai fazer pontos de maior pressão, né? Então vai ter lá um ponto do calcanhar que vai ficar com uma maior pressão naquele local, ou no dedo, na frente, uma maior pressão naquele local, associado com a questão da sensibilidade. O paciente não sente o pé. Ele vai caminhando e aquilo vai batendo e vai lesando naquela extremidade óssea em que ficou mais proeminente, e nessa extremidade óssea mais proeminente que ele vai pisando, vai machucando e vai fazendo um calo naquele local. E aquele calo vai até que ele fura. Isso a gente chama de mal perfurante plantar, ocasionado por essas alterações do diabetes, pela alteração do formato do pé, com essas extremidades ósseas proeminentes e com a diminuição da sensibilidade. E acaba com essa lesão contínua. O que tem que fazer? Tem que tirar o fator agressor, tem que tirar o que está agredindo ali aquela região. Ou tem que fazer uma cirurgia, que a gente faz uma retirada dessa extremidade óssea, para não ter mais aquela extremidade para machucar, em casos mais extremos, ou em casos mais tranquilos, usar palmilhas adequadas para fazer o tratamento e tirar esse ponto de apoio. Então, existe um exame que se faz, a plantografia. Aqui em Telempo vem um pessoal para fazer de Londrina. Depois no Insta, se vocês quiserem, eu até coloco o contato do Dr. João, na clínica do Dr. João, fisioterapeuta. Depois eu ponho o contato no Instagram. O pessoal é bem legal. Eles vão... Até podia combinar uma vez. Na semana que a gente fizer, eu vou falar vamos ver se o João estiver escutando, a gente combina de vir junto. Ele vem até para... A mãe dele deve estar Loite. Avisar para ele, às vezes ele vem junto para a gente conversar sobre isso, importante. Entendeu? Eu encaminho muito paciente para ele para fazer esse exame, a gente chama de plantografia. De costumes, né, que o paciente tem que ter. Examinar sempre o pé antes de deitar. Às vezes não. Fazer um carinho, né, no pé da avó, do vô ali, né? Às vezes não o paciente, porque o paciente tem problema de visão, acaba não enxergando. Então, um familiar, examinar, ver
entre os dedos se não tem micose, ver no calcanhar se não tem aquelas rachaduras de ressecamento. Antes de vestir um sapato, sempre passar a mão dentro do sapato para ver se não tem nada dentro do sapato. Porque já aconteceu como tem essa neuropatia, caiu uma pecinha de um brinquedo. Uma avó foi no consultório e o netinho estava brincando com um brinquedinho pequeno, caiu dentro do sapato dela, ela apontou, não viu, só foi ver quando estava uma ferida na perna. Nunca fazer escaldapé, sempre hidratar a perna na hora de fazer a unha. Procurar uma podóloga, um especialista para ajudar a fazer a unha. Nunca tirar cutícula, paciente diabético não pode tirar cutícula. Então tem uma série de dicas e cuidados que a gente passa para evitar lesões no pé, né, que é muito comum no paciente diabético. E, consequentemente, né, evitar a perda desses dedos e, às vezes, no pé. Nossa, e tem gente que, às vezes, vem a falecer mesmo, né, doutor? Por causa de um problema que começou pequenininho, que não era nada, né? Eni, agradeço muito, doutor Zatter, ele é muito bom. Obrigado, um abraço. E a gente vai continuar, então, nessa conversa, porque a informação é a melhor arma para a gente trabalhar a prevenção, né, doutor? Joia. Doutor Antônio Carlos Zatter, para você acompanhá-lo. No Instagram, Dr.Zatter, _vascular, e no Facebook é Clínica Pro Saúde Vascular. Para agendar o seu horário, 3273-1542, Clínica Pro Saúde. Joia. Obrigada, um bom ano. Próximo tema, então, pé diabético. Pés diabéticos. Então tá joia. Até, doutor, bom dia. O show da manhã, diversão, Nossa, música e e eu a me sua lembrei participação. agora de uma esposa de um médico, que é da minha, mas não é daqui, parente da minha nora, não viu, né? Ninguém viu, porque ela deve ter escondido também do marido. Quando a situação, né, caminhou para o internamento, ela já está, não sei até onde que está, porque foram cortando. Daí ninguém se conforma, mas como o marido